Pergunta que sempre aparece para a gente no Motu, né? Que desde o início a Royal deixou claro que a longo prazo a ideia era ter uma própria fábrica no Brasil. Como é que está esse planejamento? A gente já tem um novo vislumbre aí de quando isso pode acontecer? Mas também temos a Super Meteor, né? A gente pode dar aí uma data próxima de chegada? Como é que está agora a programação? Porque fala pessoal ligado no Motu, eu estou aqui com o Cláudio Juste da Royal Enfield. Sou Cláudio Juste, diretor-geral da Royal Enfield aqui no Brasil. Bora lá começar falando da Hunter. Cláudio, do ponto de vista da marca, né, o que representa, né, a chegada de um modelo como a Hunter no Brasil? Representa para a Royal Enfield um processo que ela já vem tendo desde as primeiras Classic 500, Bullet e as Continental GT que a gente trouxe lá atrás. É uma moto muito mais esmerada. Para vocês que forem visitar um concessionário, um dos 25, vão perceber uma pintura que sempre segue um padrão Royal Enfield único no visual, mas também no capricho da fabricação. Mas muito mais que isso, ela demonstra, ela apresenta a Royal Enfield para um novo segmento onde a Royal pouco atuava, que é um segmento das motos street, que é um dos segmentos mais fortes junto com o scooter aqui no Brasil. Então é uma moto que vai muito mais de encontro ao que o mercado brasileiro já compra, assim como o mercado de outros países. Então se a gente já tinha uma Cruiser ou Custom aqui no Brasil, se a gente já tinha uma moto clássica, uma moto trail, cujo segmento também é importante, o segmento trail, esse segmento aqui é o que vai dar oportunidade para a Royal Enfield mostrar a sua proposta para um público que ainda não achava um encaixe perfeito nas motos da linha. E que essa moto, quem testar, quem experimentar, vai perceber o quanto ela realmente responde a quem realmente precisa de uma moto urbana com agilidade e com design que é sempre único. Conversou um pouquinho antes aí sobre a expectativa de mercado mesmo, de vendas, né? Sim. Temos aqui então uma expectativa interessante de vendas da Hunter, né? Qual é exatamente essa previsão aí que você me falou? Então, a previsão que nós estamos tendo, Milton, considerando os números de emplacamentos, inclusive regionalmente falando, é que essa moto vai agregar em torno de 50% ao volume da Royal Enfield. Então hoje a gente tem uma parceria já, essa moto já é montada em Manaus, e com esse aumento de negócios, a gente com certeza vai passar a estruturar muito mais a parte de pós-vendas, não só para onde já existe frota circulante, mas para onde a gente ainda não está com uma cobertura de serviços muito legal. Mas o que a gente acredita é que com esse volume chegando, Milton, a gente vai conseguir alcançar um outro nível de operação no Brasil, onde realmente a gente vai poder atender ainda melhor os nossos clientes em relação a serviços e principalmente em relação à utilização, porque é uma moto bem diferente, mas muito própria do jeito que o brasileiro gosta. Só para dar um panorama para o pessoal, atualmente a média é mais ou menos de 1.000 unidades. Isso, emplacamos em torno de 1.000 unidades no território nacional. Chegamos a quase 30.000 motos já emplacadas desde os últimos 6 anos e pouco. Então agora a gente pode ter aí 1.500... Mais ou menos isso, é o que a gente espera, claro. A gente está se planejando para isso, né? Sendo então umas 500 unidades da Hunter? Mais ou menos isso, mais ou menos fazendo isso. Essa é uma aproximação assim. Que a gente costuma não passar tanto números, né? Porque depende bastante da demanda. Como eu falei, a gente sempre modula os kits tentando atender a demanda. A gente tem algumas filas de espera em alguns modelos ainda. Então a gente vai tentar modular bastante para que não se tenha nenhum problema de falta de motos. Aproveitando então que você falou um pouquinho de CKD, de montagem, pergunta que sempre aparece para a gente no Motu, né? Que desde o início a Royal deixou claro que a longo prazo a ideia era ter uma própria fábrica no Brasil. Como é que está esse planejamento? A gente já tem um novo vislumbre aí de quando isso pode acontecer? Quem vem acompanhando a Royal Enfield, né, e vê que ela já vem se preparando até antes mesmo da primeira loja em São Paulo, em abril de 2017, o planejamento sempre existe no sentido de a gente estar atendendo ao mercado de acordo com a resposta que o mercado nos traz. Sempre adaptando o produto à necessidade, sempre fazendo da melhor forma o serviço, mas sem atropelos, Milton. A gente sempre abre e expande a rede de forma bastante sustentável, vendo a lucratividade e também atendimento, nossa estrutura interna também de sistemas e tudo mais. Mas com relação a isso que você comentou, sempre esteve em nossos planos realmente ter uma produção local que pudesse realmente trazer para a gente a rentabilidade de empresa e também a questão de atendimento de marca. Por hora, hoje temos uma grata parceria junto com Manaus, lá junto com a parceira que nós temos em Manaus, para montar as motos. Então, por hora, é o que nos atende. Se lá para frente, realmente, os volumes se concretizarem como a gente vem conversando, a gente
proativamente vai começar estudos e eventualmente montar uma planta em Manaus, como você falou, para a montagem da Royal Enfield. E existe um número X, assim, por exemplo, as 1.500 por mês. Se a gente alcançar... Tem muitas variantes aí, né? O volume, claro, que é um dos principais elementos, mas existe toda uma questão de mix, né? Depende do ticket médio das motos, a gente tem novos lançamentos por vir, muitos de vocês já sabem quais são, e sim, eles chegarão. Então, assim, depende bastante do ticket médio, da lucratividade, do momento, da taxa de dólar. Então, assim, são vários elementos que são estudados e a gente sempre faz esses estudos de forma muito parcimoniosa para não errar. A gente procura fazer as coisas de forma a evitar qualquer erro e fazer com que a gente possa ter as motos certas, na hora certa, no lugar certo. Perfeito. Aproveitando que você deu a deixa aí dos modelos que vão chegar, o pessoal tava muito ligado na Hunter, né? Muita procura no site, mas também temos a Super Meteor, né? A gente pode dar aí uma data próxima de chegada? O ano passado eu estive no EICMA, no Salão de Milão. Sim, eu vi. Na época havia uma previsão de que poderia chegar até o final de 2023. Mas eu queria saber como está agora. Claro, o cenário muda, as coisas mudam, né? Não, legal essa oportunidade que você me dá, Milton, até porque é uma audiência qualificada e é legal eu ter essa oportunidade de comentar. Às vezes as pessoas falam, né? Poxa, mas a moto demora muito a chegar. Poxa, por que a Hunter não chegou antes? Cara, era meu desejo que a moto chegasse antes. Isso tudo causa para o negócio Royal Enfield no Brasil uma oportunidade de venda e de atingir um público de uma forma muito mais ampla. Só que assim, recém lançamos a Scrum, temos uma questão de produção, temos uma questão de homologação. Então assim, todos esses sistemas têm de estar de forma integrada e harmônica para que eu tenha as peças antes do lançamento, para que eu tenha os acessórios aqui no Brasil, para que eu tenha uma rede preparada e treinada, para que eu tenha capacidade produtiva, para que eu saia de um lançamento, termine com a fila de espera desse lançamento para daí engajar num outro. Então assim, Milton, prever tudo isso que eu te falei para o futuro é complicado, até porque tem coisas que estão fora do nosso controle, como homologação. Então assim, datas em relação a novos lançamentos, a gente costuma não dar para não frustrar. Já existe uma frustração natural do povo, porque eu tenho de agradecer a forma como os lovers, como as pessoas falam da Royal Enfield, da forma como a gente é realmente notado na internet. Então assim, eu vejo com muito bons olhos as pessoas ansiosas por um novo modelo, mas experimentem os modelos atuais, vocês vão perceber que existe uma boa oportunidade já no que a gente vende hoje. A Hunter vem adicionar ainda mais a um público que hoje ainda não tinha sido atendida. Respondendo sua pergunta sem querer fugir, eu não sei, eu não consigo te dizer uma data. É óbvio que eu tento antecipar o máximo que eu posso, mas como eu falei, não é simplesmente trazer a moto e botar a moto se ela não foi testada, se ela não foi homologada, se ela não tem capacidade de ter peças, serviços e principalmente treinamento da rede para poder atender os nossos clientes. Sim, certamente, isso é muito importante, né? Às vezes acelerar esse processo pode ter lá no futuro alguma questão, mas realmente o pessoal fica ansioso, né? Vou dar mais uma pincelada nessas questões de lançamento, né? A gente teve agora, eu sei que o padrão de vocês é trazer todos os modelos, até quando eu pergunto, a resposta é que em algum momento vai chegar. Porém, eu fiquei um pouco em dúvida agora sobre a Bullet 350. Porque eu sei que é um modelo bem... ele é muito popular na Índia. Já tivemos aqui a Bullet 500, mas nesse caso é um modelo que está no radar do Brasil ou esse não estaria nesse padrão que a gente vem vendo? A forma como você perguntou se me ajudou bastante, obrigado. Está no radar? Sim, todos os modelos da Royal Enfield têm oportunidade de serem vendidos aqui no Brasil, né? A gente como subsidiária a gente tem a possibilidade, a capacidade, licença, permissão para trazer qualquer modelo para o Brasil. Mas, de novo, eu volto naquelas variações que eu te disse, né? Naquelas complexidades, por assim dizer. Se eu trago um modelo novo, eu tenho que ter peças para aquele modelo, eu preciso ter uma complexidade de estoque, eu preciso ter várias complexidades até na própria rede. E é bem como você falou, a Bullet conta uma história desde 1932 da nossa marca e que tem uma reciprocidade, que tem uma proximidade com o público indiano muito forte, inclusive em UK. Mas que aqui no Brasil, a gente percebeu até pela Bullet 500, que era um design que era um pouco controverso na visão do brasileiro. Então assim, a sugestão que eu dou é coloque nos comentários aqui, nessa postagem, se você realmente gostaria de ter a Bullet aqui no Brasil. É uma moto que sim, está no nosso radar respondendo a sua pergunta, mas que eu não confirmo porque precisa de uma série de estudos para entender se compensa eu ter mais uma nuance, mais uma variação, porque nós temos muitas cores, né? Se vocês olharem, a própria Hunter são 6 opções de cores em 2 variações. Uma com tripper, que é a Rebel como essa, bicolor, e uma sem o tripper. Então, vocês imaginem
se eu começar a trazer mais a complexidade de cores e variações da Bullet também para o Brasil. Então a gente vai focar realmente nos produtos que a gente entende que o brasileiro já demonstrou maior afinidade, essa é a palavra. É óbvio que existem os amantes da Bullet, existem aqueles que gostariam muito de comprar, mas se essas pessoas se avolumarem e realmente demonstrarem para a Royal que é interessante termos esse modelo, sim, a gente vai ouvir os clientes, vamos ouvir as pessoas que são potenciais compradores. Cláudio, muito obrigado por trazer essas informações aí para o nosso pessoal que acompanha o Motu. Galera, então, pega aí o bonde que o Cláudio puxou, deixa os comentários aí se a Bullet é um modelo que vocês gostariam de ver no Brasil e, como sempre, deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Você que é o cliente, aí o motociclista que está nas ruas, é sempre muito bom saber a opinião de vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Até. Obrigado.